São todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este momento em que cultuaremos ao nosso Deus. No culto dessa noite, além do momento de intercessão em que colocaremos nossos pedidos de oração, nossos agradecimentos, registraremos no WhatsApp ou no Facebook ou no próprio YouTube os nossos pedidos, celebraremos a ceia. Então eu gostaria de lembrar a todos que desejam participar da Santa Ceia que no momento da consagração dos elementos tenham diante de si o pão e o suco de uva ou o vinho para que consagremos e participemos juntos. Devo lembrar, meus irmãos, que a comunhão espiritual que participamos na Santa Ceia, ela é com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Então, não podemos fazer sem a devida reverência, sem o devido cuidado, sabendo que aquele pão e aquele vinho, naquele momento, são canais visíveis da graça invisível que atua em nós. Que tenhamos o cuidado, então, de nos prepararmos espiritualmente durante o culto para participarmos da Santa Ceia e que não tenhamos a impressão errada que aquele pão, que aquele vinho se transformam em algo diferente. Eles são símbolos. Após o culto, o que sobrar do pão, o que sobrar do vinho, é apenas comida e bebida. Você comê-lo depois, beber o que sobrar do vinho depois, não tem problema nenhum, porque a graça que atua através do participar do pão e do vinho, ela está na espiritualidade do culto e não nos elementos em si mesmo. Então, mais uma vez, meus irmãos, transformemos nossos lares, abramos nossos corações, que participemos, vejam, não assistamos a um vídeo de um culto apreciando como se fosse uma peça, como se fosse uma propaganda, como outras coisas, mas com a devida reverência participemos de todos os atos do culto, cantemos os hinos, acompanhemos as leituras, falemos nosso amém, abramos nossas Bíblias ou leiamos na tela conforme a circunstância, prestemos bastante atenção e que o Espírito Santo de Deus, que se move em nós, aceite esse culto, essa adoração e o eleve ao Pai, ao Filho e ao próprio Espírito Santo. Amém. Vamos ter nesse momento, então, uma oração de adoração com o nosso irmão Manuel. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos por tudo que tu és e por todas as tuas obras. O mundo fala do poder e da sabedoria das tuas mãos. A nossa vida fala da tua misericórdia, da tua graça e do teu amor. Graças te rendemos por todas as tuas obras. Aceita a nossa adoração que te fazemos em espírito e em verdade. Oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Convite à adoração, leitura alternada, Salmos 118, 1 e 2, e após, do 14 ao 24. Louvai ao Senhor,
porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia em que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Convite à confissão dos pecados. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Neste momento, eu peço a todos que incline suas cabeças e no momento de oração silenciosa, juntamente com esse fundo musical, vamos colocar diante de Deus todos os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas omissões e também reconhecer a grandeza dele em nossas vidas. Logo em seguida, será feita uma oração de confissão pelo nosso irmão presbítero Eliel Natal.
Nosso bondoso Pai, agradecemos por estar todos aqui reunidos, embora um longe do outro, mas de corações unidos, Senhor. Queremos dizer que estamos tristes por causa da nossa condição de fraqueza, Senhor. Os nossos pecados estão diante de Ti, mas sabemos que o Senhor é misericordioso e que nos perdoa, Senhor. Lava as nossas transgressões, nos purifica e nos guarda, Senhor. Guarda todo o Teu povo, para que eles possam, Senhor, estar sempre prontos para Te servir, procurando sempre os Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós pedimos. Amém, Senhor. Declaração da Graça, Salmo 25:10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, ó morte, onde estás, ó morte, a tua vitória Jesus ressuscitou, ó morte, onde estás, ó morte, a tua vitória Jesus ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, aleluia. Oremos. Senhor, meu Deus, o Pai, venho aqui, ó Pai, te agradecer por mais um dia, te agradecer pelo dia que tivemos. Quero te pedir também, ó Pai, quero te agradecer por cada dízimo e oferta depositada aqui, Senhor, que eles possam ser usados para a tua honra e tua glória, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos proteja, que nós tenhamos uma semana abençoada, Senhor. É que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém.
Vamos cantar o hino 608, 20 meninos, apenas a segunda estrofe, e após o hino oraremos agradecendo e consagrando a vida de nossas crianças e juvenis com nossa irmãzinha Beatriz. Querido Deus, ó Pai amado, muito obrigado por mais esse dia de vida, Senhor. E eu te peço por todas as crianças da igreja, Pai, que elas possam cada dia mais aprender e crescer contigo. Também te peço para todas aquelas crianças do Brasil e do mundo inteiro que ainda não te conhecem, ó Pai amado, e não sabem qual foi o maior presente que a gente poderia ganhar, que é a salvação, a vida eterna, Pai amado. Que todos possam conhecer o seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias e com bastante reverência acompanharmos as leituras dessa noite. A primeira leitura será em Atos 10, de 34 a 43, pelo nosso irmão Bruno Brum. A segunda leitura em Colossenses 3, de 1 a 4, com nossa irmã Eunice. E a terceira leitura em João 20, de 1 a 18, com nosso irmão Marcos. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Pensai nas coisas que são de cima,
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, perguntou: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Aproximam-se os que se dão a maus tratos, afastam-se da tua lei. Shema Israel, Adonai Eloheinu,
curvemos nossas frontes mais uma vez, elevando a Deus as nossas orações. Pai de amor, por cuja bondade nos reuniste nessa noite para este culto, que o sacrifício de teu Filho na cruz e a sua ressurreição, que celebramos nesse momento, invadam os nossos corações, que a luz da tua palavra, através do Espírito Santo, clareie as nossas mentes, que possamos compreender, Senhor, a tua vontade e aplicá-la em nossas vidas. Que o teu servo, ao proclamar as palavras agora de salvação que se encontram nesse Evangelho, não fale de si mesmo, mas expresse qual seja a tua boa e santa vontade. E que cada um que nesse momento ouve, abandone, Senhor, todo o peso de seus pecados, perdoado pelo sangue de Jesus, e receba essa palavra e deixe com que sua vida se transforme para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O texto de Atos 10, 34 a 43, o apóstolo Pedro apresenta Cristo ressuscitado como sendo a convergência de toda a mensagem das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, por sua vez, na carta aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, vê as consequências práticas na vida do fiel por estar ressurreto em Cristo. E, finalmente, o texto do apóstolo João, no capítulo 21, apresenta dois momentos que falam sobre a ressurreição de Jesus. No primeiro momento, o encontro das primeiras testemunhas com o túmulo vazio. E no segundo momento, Maria Madalena vê o Mestre e conversa com ele. A Páscoa sempre representou a vitória sobre a morte. Se recordarmos a instituição da primeira Páscoa por Moisés, ele ordena que se sacrifique, se imole um cordeiro e que o sangue desse cordeiro seja aspergido nos umbrais, nas batentes das portas das casas, e aqueles que assim o fizessem, que acreditassem na palavra de Deus através de Moisés, seriam salvos do anjo da morte. Como consequência dessa passagem do anjo da morte, também o povo de Israel ficou livre do jugo dos egípcios. De maneira similar, quando Jesus se oferece como cordeiro pascal para nos livrar da morte espiritual em que vivíamos, nós recebemos através dele a vida. Muito mais do que apenas nos livrar da morte. A sua ressurreição nos dá uma nova vida plena e abundante. Mas assim como aconteceu na época de Jesus, muita gente até hoje tem dificuldade de crer na ressurreição. Essa dificuldade se apresenta, por exemplo, no próprio texto que nós lemos, através do espanto dos discípulos, quando vem o túmulo vazio.
eles sabem que não furtaram o corpo de Jesus. Eles veem os indícios que não foi um roubo de túmulo, através do cuidado que encontram o lençol, o lenço que cobria a cabeça de Jesus, né? Então, há os indícios ali da ressurreição. Jesus foi, durante seu ministério, o mestre que ensinou a sabedoria de Deus. Também, por causa da sua misericórdia com aqueles que sofriam, ele os curou, aliviando as suas dores. Foi o companheiro e amigo de todos os momentos. Todos os seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, seus discípulos, suas discípulas, estavam naquele momento com muita dor. E o luto, um luto que não havia sido vivido plenamente, né? Quer dizer, ele foi tirado às pressas da cruz e colocado no túmulo, não teve os cuidados, as pessoas não puderam pranteá-lo. Então lá vão eles, movidos por esse luto, até o túmulo. E por isso o espanto, o inusitado acontece. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O que eles fazem? Acreditar na ressurreição é mais do que acreditar no túmulo vazio. Acreditar no túmulo vazio foi uma constatação apenas. Assim como os líderes judeus, os principais, conforme está registrado em Mateus 28, no versículo 13, os principais dos judeus, os anciãos, que resolveram pagar os guardas para dizer que o túmulo tinha sido roubado, é porque o túmulo estava vazio. Isso foi fácil de constatar. E a própria Maria Madalena, quando ela fala, né, no versículo 2 com os outros discípulos, com os apóstolos, que levaram o corpo do mestre, ela ainda não tinha tomado consciência que o mestre tinha se levantado e saído do túmulo. Todos preferiam, na resposta mais cômoda, na resposta mais tranquila, que o corpo havia sido roubado. Mas, mesmo hoje, podemos ver nos elementos textuais que pensar nesse túmulo vazio como sendo um gesto meramente de marketing religioso dos discípulos não condiz com a verdade. Um exame desse texto, né, apenas para observarmos, né, a incoerência desta afirmação, já estaria de início em que a primeira testemunha, ou as primeiras testemunhas, foram mulheres. E a lei judaica não aceitava o testemunho delas como sendo algo válido. Nesse texto, inicialmente, ele só citado Maria Madalena, mas depois, quando Maria Madalena vai relatar o fato, ela se refere no plural a elas, né? Quer dizer, havia outras mulheres. João deu destaque a ela, mas os outros evangelistas constatam o nome das outras mulheres que estavam presentes. E nós, por hoje, temos uma sociedade que a mulher tem
o mesmo valor que o homem e, pelo menos nos momentos que lemos o texto, não vemos incoerência nenhuma no testemunho delas. Mas quando nós pensamos na época de Jesus, uma época patriarcal, em que a mulher não era nem contada no censo, né? Nós não podemos acreditar que os evangelistas teriam escolhido, se fosse apenas um marketing religioso, mulheres como sendo as primeiras testemunhas da ressurreição. Torno a dizer, nós olhamos hoje com os olhos de quem entende a igualdade do homem e da mulher. A validade do testemunho da mulher para nós é tão tranquilo que não conseguimos perceber a profundidade do escândalo que era mulheres serem as testemunhas da ressurreição. E a outra evidência, claro, que eu já citei, né, o lenço dobrado, em que foi mostrado o cuidado, quer dizer, se alguém tivesse tirado o corpo às pressas do túmulo para não ser visto pelos soldados, alguma coisa do gênero, isso também não estaria assim. Então, torno a dizer, foi difícil para eles compreenderem a ressurreição. Muita gente ainda hoje não consegue entender a ressurreição de Jesus. Mas a fé só é completa quando conseguimos dar esse salto, esse desafio de vencer a nossa incredulidade, a nossa racionalidade e perceber e aceitar a ação de Deus. É com essa ação que a vitória sobre a morte é garantida. O grande testemunho da Páscoa é a libertação final do homem das cadeias que o afligem. Encontrar em Cristo o refúgio contra a grande inimiga, a morte. A morte representa a consumação do pecado. Essa consumação do pecado que afligiu o homem e aflige até hoje, nos leva ao vazio existencial de uma vida sem Deus. O fim da vida física, ela é ultrapassada pela comunhão com o Cristo ressurreto. Ele é a fonte de toda a vida. Estar unido com Ele nos renova a esperança e afugenta o medo. O desafio de crer na ressurreição permanece ainda hoje. Ainda hoje somos convidados pelo túmulo vazio. Muitos querem ver Jesus como um filósofo, como um poeta. Mas a Páscoa é maior do que tudo isso. O valor de Jesus em nossas vidas ultrapassa as questões intelectuais de uma filosofia religiosa. Ultrapassa os sentimentos, as emoções que um poeta pode causar. A Páscoa é maior do que tudo isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Na ressurreição, o Pai o exalta e juntamente com ele a todos nós. Crer dos ensinos de sabedoria de Jesus é bom e justo. Com certeza, as pessoas que buscam nas palavras de Jesus o conforto, a maneira de um bem viver, encontrarão. São palavras que trazem vida melhor para todos os que o seguem. Mas receber apenas a sabedoria não é o suficiente para vivenciarmos uma vida plena. Gunther Wehrmann, no Proclamar a Libertação, número 26, de 15 de abril de 2001, ele nos conta uma história bem interessante. Eu a conheço desde adolescente, não sabia sua origem, e encontrei ela nos escritos desse irmão luterano. Ele diz assim: a área, eu sei que o meu Salvador vive, do oratório do Messias de Handel. Conta-se que Handel, durante o ensaio geral, teria interrompido o canto da soprano e lhe perguntado: você realmente crê no que está cantando? Após alguns segundos de silêncio, aquele silêncio constrangedor, tenso, a jovem cantora teria respondido com um sim, claro e convincente. Então o velho compositor retrucou o seguinte: cante. Então cante assim. Fale com o seu ser, de maneira a encantar, cativar, contagiar a plateia. E durante a apresentação, no grande aleluia, a rainha da Inglaterra, comovida, ter-se-ia levantado em sinal de respeito e adoração. Gesto que o povo inglês até hoje cultiva na parte final do espetáculo. Celebrar a Páscoa sem entender o significado da ressurreição não traz mudança em nossa vida. A transformação acontece quando cremos e assim ressuscitamos com Cristo. A vida que se encontra em Cristo modifica o fiel. Ao vencer a dificuldade inicial de crer na ressurreição, somos unidos a Ele, tanto em seu sofrimento como em sua vitória. Passamos a vivenciar uma fé plena e robusta. Os discípulos e discípulas, até esse momento, haviam experimentado o Jesus que fazia milagres, ensinava a sabedoria divina. Agora, defronte da realidade da morte e ressurreição, são transformados. O testemunho de vida alcançado pela fé no ressurreto não é simplesmente intelectual ou emocional. Envolve todo o ser, altera sua estrutura básica. Assim, pois, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Feliz Páscoa. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre todos os céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, magnífico é o Senhor. Agora, Senhor, a tua igreja clama ao Senhor por misericórdia, pois tu és o nosso refúgio e fortaleza, Senhor, nos momentos difíceis, nos momentos atribulados que muitas das vezes nós passamos. Ouve, Senhor, as nossas intercessões. As pessoas que estão no momento de tristeza, solidão, enfermidades, sejam socorridas pelo Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo. Esta é minha súplica, a minha intercessão, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Eu convido a todos que estão participando deste culto que, nesse momento, levantem suas mãos sobre os elementos enquanto proferimos a oração de consagração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos aproximamos, Senhor,
dessa mesa e te pedimos que renove dentro de nós um espírito inquebrantável. Senhor, que possamos discernir nesse pão, nesse vinho, o teu corpo e o teu sangue gloriosos. Que nessa Santa Ceia, Senhor, que nessa celebração da Páscoa, nossas forças espirituais, nossa fé, nosso amor sejam renovados, que nosso compromisso contigo, Senhor, seja reafirmado, que tenhamos a tua sabedoria, que tenhamos o teu amor, que tenhamos a tua compaixão. Ó Pai, que esse pão, que esse vinho sejam verdadeiramente os sinais visíveis da tua graça invisível que atua em nós. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, após haver dado graças como fizemos, ele tomou o pão e partindo disse: este é o meu corpo, disse Jesus, corpo que é partido por amor de vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e vertendo disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, sangue que é derramado para a remissão dos pecados. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente faz-se réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Irmãos e irmãs que ora participaram da ceia do Senhor, fazei que haja em vós os frutos dignos da paz e do arrependimento que se encontram em Cristo Jesus. Contemplamos nascer do
em pé a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, esteja convosco, irmãos e irmãs, vos envolva, hoje e para sempre. Amém. Desejamos a todos uma feliz Páscoa. Hola, soy Juan Carlos Paulsen y desde Chile, región de Valparaíso, comuna de Quillota, deseo enviar un afectuoso saludo de Pascua de Resurrección a mis hermanos de la Iglesia Presbiteriana Unida de mi amada Atibaya. Un abrazo grande y afectuoso. Buenas noches, mi nombre es Alicia. Mi nombre es Armando. Estamos en Buenos Aires, Argentina, y le deseamos desde acá felices Páscoas. Tchau. O amor de Deus pelos seus. Que o amor e a misericórdia de Deus esteja sobre nós nesta Páscoa e durante todos os dias das nossas vidas. Feliz Páscoa, irmãos. Referência bíblica, João 13:1. Oi pessoal, nós também estamos aqui para desejar uma feliz Páscoa a todos. Essa aqui é a data mais importante para nós cristãos, que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está vivo hoje, que nós celebremos isso todos os dias da nossa vida. Feliz Páscoa! Bonjour, je m'appelle Niara, j'habite en São Paulo. Em nome de ma famille, je souhaite José Pâques à toute de la Igreja Presbiteriana Unida de Atibaia. Cheru Hashem de Pora entero veo primera vagina Ateguazú Jehero vagina Iglesia Presbiteriana Atibaia. PM Manas Manandu Ashepoyo Puya Shanyma Tupañan de Yara Jesucristo era eterno. Shabuye Tupañan de Yarape entero que depende covere ha Yahakena adelante hermano Yan de Yara Jesucristo ou Potaiteno. Tal peixe. Desejar uma feliz Páscoa, muito iluminada, muito abençoada por Deus. Vocês moram no meu coração. Grande beijo. Feliz Páscoa, Deus abençoe a todos. Uma Páscoa maravilhosa em família, igreja, cidade, país e mundo. Que Deus abençoe a cada um de nós e que Ele tenha misericórdia de cada um de nós nessa Páscoa. Deus abençoe a cada um. Beijos. Que possamos passar o dia de Páscoa vibrando amor pelos nossos familiares, amigos e para o mundo. Páscoa
é amor que renasce. Feliz Páscoa a todos. Yadna e família. Boa noite, meus queridos irmãos. Eu desejo a todos uma feliz Páscoa, com muita saúde e paz a cada lar. O reverendo Roberto, juntamente com toda a família. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que eu desejo nessa Páscoa é que a vitória de Jesus Cristo sobre a morte nos inspire a lutarmos contra o ódio, contra a hipocrisia, a falsidade, a vaidade, o preconceito, o egocentrismo e tudo aquilo que possa nos afastar uns dos outros. E espero também que nós aprendamos sinceramente a dividirmos o nosso pão e somarmos as nossas forças. Feliz Páscoa a todos. Que a luz do Cristo ressuscitado ilumine todos os nossos caminhos. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Boa noite, pessoal. A gente está aqui para desejar uma feliz Páscoa para vocês. Que nesse momento que a gente está de contrição e reflexão sobre o amor de Cristo por nós, que ele possa ser renovado e que o amor de Cristo sempre esteja em nossas vidas. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 amém. Que o amor de Jesus renasça todos os dias no seu coração. Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa, pessoal. A mim, César Ferragem, filho de Guiné-Bissau, na África, neste domingo de ressurreição de Cristo, me dizia: Igreja Presbiteriana Unida de Atibaia, Páscoa com manga de bondade e sabor. Bom dia. Olha, meu português não é muito bom, mas eu vou procurar falar em português para vocês. A querida Igreja Presbiteriana Unida de Atibaia, né? Eu não conheço vocês, mas pelo Marcos e a Magda, eu sei de vocês, pela referência deles, e eu quero, através deste meio, chegar para vocês com um cumprimento, um saludo, uma palavra nesta data, a data mais importante da cristandade. Eu acho que com todo o problema que nós estamos vivendo no mundo inteiro, tem muita consolação, tem muita palavra de fortaleza, mas eu desearia que não esqueçam o que Deus entregou na nossa mão. Ele entregou a mensagem mais poderosa que tem no universo, não é no mundo, no universo, que é o Evangelho. E o problema, o risco é que nós podemos desviar nossa atenção nas problemáticas e nas crises, que é muito grande, mas é muito mais grande é o Evangelho. O Pablo, no livro de Romanos, falou o seguinte, capítulo 1, versículo 16. Porque eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, ao judeu, primeiramente, também ao grego. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito, mas o justo pela fé viverá. Olha, o mensagem que tem um cristão na mão é muito mais poderoso que qualquer crise que nós podemos estar passando. Eu quero cumprimentar vocês, mandar uma bênção para vocês, que a igreja permaneça firme, orem por seu pastor. Obrigado pelo cumprimento que eu puedo dar para vocês e que Deus abençoe de todo o coração. Bom, estamos na Páscoa, data essa que normalmente nos reunimos com as pessoas que amamos, nossos amigos, nossos familiares. Data também muito especial para nós cristãos, porque nos remete à morte e à ressurreição de Cristo.
Morte essa que nos trouxe a vida eterna, que limpou nossos pecados. Em Isaías 53, o versículo 4, ele fala que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nesse momento tão difícil por conta do corona, que nós não podemos nos reunir com as pessoas que amamos, fica essa mensagem de que Cristo, com a sua morte, ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Então nós só temos que aguardar com fé que Ele proverá. Boa Páscoa a todos. Então, neste momento de aflição, nós somos privilegiados porque nós temos um Deus verdadeiro, vivo, e que se preocupa com o mundo, não é? Porque é o mundo que Ele próprio criou, e que nós não somos gratos, nunca somos gratos a Ele, mas isso não importa, porque se Ele quer abençoar, Ele abençoa. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, Paulo!